tarde a todas e todos. Com satisfação que eu aceitei o convite, estar presente nessa mesa da corrente Socialismo 21, né, que eu salvo a sua criação aqui no Rio Grande. Grande prazer estar junto com o senador Henrique, né, e vamos tocando aqui, embora o professor que nos daria uma aula ainda não chegou, então os alunos falam primeiro e vamos revelar, a gente fala primeiro e depois o professor nos corrige. Bom, eu queria começar lembrando uma velha história da fundação do PT. Eu acho que poucos aqui são daquela época. Em 1982, quando houve as primeiras eleições e que o Lula foi candidato a governador de São Paulo, havia toda uma pressão na formação do PT, da parte da imprensa, né, afinal de contas, o que era esse partido? Né? Era o novo Partido Comunista. Se não me engano, o Delfim Neto chegou a dizer que o PT era o último partido comunista a ser criado no mundo. Ou era um partido social-democrata, enfim, sempre se colocava essa questão na formação do PT. Né? E num debate entre os candidatos a governador, o Lula era candidato a governador de São Paulo, alguém fez essa pergunta, se não me engano, o Boris Casoy perguntou, mas afinal de contas, o Lula, você é social-democrata ou você é comunista? E o Lula respondeu dizendo, eu sou torneiro mecânico. E o que o Lula queria dizer com isso? Que o PT surgia, negando as duas correntes tradicionais que vinham predominando ao longo de um século, ou no caso do comunismo, um pouco menos que isso. Então, nesse processo, o PT desenvolveu uma concepção própria de socialismo, que eu defendo, acho que é a contribuição política e teórica mais avançada que eu conheço hoje no mundo, né? E que é produto de um largo processo de elaboração político-teórica, coletiva, mas na qual eu gostaria de destacar a contribuição de 4 companheiros que muito elaboraram sobre isso. O companheiro Marco Aurélio Garcia, o companheiro Luiz Dulce, o companheiro Tarso Genro e o companheiro Juarez Guimarães. Todos eles têm uma vasta produção a respeito do socialismo petista. E a concepção do socialismo petista, evidentemente, ela parte de um lado, de uma crítica àquilo que havia como concepções dominantes de socialismo anteriormente à criação do PT. Então, basicamente, a social-democracia e ao movimento comunista internacional. E faz uma crítica dura à teoria marxista-leninista que orientou, digamos assim, a prática revolucionária da maior parte dos revolucionários durante o século XX. Então, ela, ao mesmo tempo que resgata elementos importantes da história e das lutas socialistas no mundo, ela faz uma crítica radical às concepções até então predominantes. E, ao mesmo tempo, ela busca também se adequar aos novos tempos, às novas realidades que vão surgindo, aos novos atores sociais que vão aparecendo, ou seja, no fim do século XX, no início do século XXI, nós não podemos mais falar das classes sociais como elas se comportavam e se configuravam no início do século XIX. O mundo mudou, houve transformações, surgiram novos atores sociais, surgiram novas classes sociais, e há toda uma discussão de como classificar essas novas classes, mas que são fenômenos que não haviam no início do século XIX. Então, há um trabalho duplo. É um trabalho, primeiro, de crítica radical às concepções anteriormente existentes, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de elaboração em cima de novas realidades
que vão surgindo. Quais são os elementos básicos da concepção do socialismo petista? Primeiro, é a incorporação radical da questão da democracia. E aí há uma clara negação, né, da visão que prevaleceu durante o século XX da ditadura do proletariado. Né? Essa era a visão tradicional do movimento comunista, essa era a proposta que a teoria marxista-leninista, que predominou na esquerda durante o século XX, colocava. Ou seja, a ditadura do proletariado é a transição, né, do capitalismo para o comunismo, é o período socialista. Né? Eu não vou me alongar aqui, até que não dá tempo, sobre, enfim, os fundamentos teóricos da concepção da ditadura do proletariado. Né? Mas a prática, e foi isso que predominou, se nós formos ver todas as tentativas de construção do socialismo durante o século XX, todas, né, prevaleceu a teoria da ditadura do proletariado e, na prática, prevaleceu a prática da ditadura do Partido Único. Isso vale para a União Soviética, para todo o leste europeu, para a China, para Cuba, para o Vietnã, para Angola, para Moçambique. A prática concreta foi essa. A ditadura do Partido Único, a ausência de democracia. Então, nós buscamos negar essa concepção, e colocar a questão do socialismo e democracia, essa junção, como elemento fundamental e indispensável. Não pode haver socialismo sem haver democracia. Há elementos teóricos no campo do marxismo que já apontavam nesse sentido. Gostaria de lembrar as contribuições teóricas de Gramsci, as contribuições de Bobbio, as contribuições de Mariátegui, que já apontavam elementos nesse sentido. De maneira que hoje, na visão do socialismo petista, a questão do socialismo não pode ser separada da questão da democracia. E por democracia se entende um conjunto de aspectos. Primeiro, a existência de um Estado de Direito. Segundo, a mais ampla liberdade de expressão, de organização político-partidária e sindical. Não, mas fulano quer organizar um partido da burguesia, quer organizar um partido da direita. E daí? Que organizem e que disputem as eleições, que disputem os espaços na sociedade civil e nos governos. Significa também o respeito ao direito de opção em termos de orientação sexual, em termos de religião, etc. Ou seja, a visão da democracia, na nossa concepção, não pode ser qualificada como foi predominantemente na teoria marxista-leninista como uma conquista burguesa. Ao contrário, nós entendemos que a democracia e a luta pela democracia são conquistas da luta dos trabalhadores ao longo de séculos. E como tal, devem ser valorizadas. Não são dádivas burguesas. Então, essa é a primeira questão central. A segunda diz respeito à economia. Prevaleceu também na visão marxista-leninista a visão de que no período socialista, no período de transição do capitalismo ao comunismo, se deveria estatizar completamente a economia. Por quê? Porque expropriar a burguesia da propriedade dos meios de produção, expropriar as propriedades da burguesia. Bom, foi isso em graus, tendendo sempre ao total, às vezes, em determinadas conjunturas, por circunstâncias políticas de um ou outro país, não houve uma estatização total durante um certo tempo. Por exemplo, na Polônia, durante um tempo, se manteve a propriedade camponesa, porque a classe camponesa era importante, tinha sido aliada no processo revolucionário, etc. Então se manteve durante um certo tempo. Mas isso é uma concessão circunstancial a uma determinada conjuntura. O objetivo proposto era a estatização total dos meios de produção. E isso se levou a cabo em diversos países, não só na União Soviética, Cuba, por exemplo.
Cuba, até recentemente, até começar os processos de reforma, o que nós encontrávamos era a ausência total da propriedade privada. Não havia propriedade privada. Né? O vendedor de pipoca era funcionário do Estado. O carrinho não era dele, o carrinho era do Estado, que ele era empregado do Estado. Né? E a experiência prática concreta mostrou que isso não funcionou. Não funcionou em nenhum país.